seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Hoje, querido, nós vamos estar falando sobre servindo por amor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós estamos em uma igreja que serve por amor, amém? Essa é a motivação do nosso coração. Nós servimos por amor, amém? Saiu um pu aqui, aleluia, amém, queridos? E esse final de semana nós vamos ter o retiro, né? O retiro da igreja, aleluia! Eu vou estar lá, amém? Então nós vamos ter o retiro da igreja, vamos ter o retiro dos jovens, e um membro do meu discipulado, ele disse algo para mim, ele falou: pastor, tá chegando a Disney. Eu não entendi nada. Como assim tá chegando a Disney? Aí ele: tá chegando o retiro, porque aquilo não é retiro, aquilo é uma Disney. Amém, queridos? E é desse jeito, mas para que essa Disney aconteça, queridos, para que os irmãos desfrutem do feriado, tenham um tempo de comunhão, existe uma equipe servindo, e não é pesado, porque eles estão servindo por amor, por excelência, e porque essa equipe serve com excelência, serve com amor, as pessoas dizem: que lugar maravilhoso, que lugar bom de estar. É como se fosse a Disney. Amém, queridos? E as nossas conferências imersas, conferência profética, conferência dos homens, firmes na verdade, nós temos um lanche para os trabalhadores. Todos os trabalhadores, a gente prepara um lanche para honrar a vida desses trabalhadores. E aí, quando uma pessoa responsável, ela foi preparar esse lanche, ela perguntou para mim: pastor, me dá um número de trabalhadores para eu preparar o lanche e fazer algo com excelência. Aí eu falei: 100 trabalhadores. Aí ele: 50 num dia e 50 no outro. Eu falei: não, 100 num dia e 100 no outro. Amém? Então, enquanto você está aqui sentado, recebendo a palavra, sendo abençoado, tem uma equipe trabalhando, servindo por amor. Lá na cantina, fazendo um lanche maravilhoso para aqueles que vão estar aqui. O pessoal da recepção de ministro, o diaconato, o ministério de música, o hold, amém? O estúdio, todo mundo trabalhando, servindo por amor. Amém, queridos? Servindo por amor. Às vezes nem consegue pegar toda a programação, mas ele está ali servindo por amor, servindo a sua vida para você ser edificado. Amém? Essa igreja serve por amor. E quando eu estava meditando sobre esse tema, servindo por amor, me veio à memória a história de dois jovens moravianos. Quem eram os moravianos? Os moravianos eram um grupo de protestantes que amava missões, que pregavam a Cristo. Esse grupo, eles oraram 100 anos, 24 horas por dia, sem interrupção. Eles amavam missões. E dois jovens moravianos, com a idade mais ou menos de 20 anos, eles ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, onde um britânico agricultor ateu, ele tomou uma floresta e fez mais de 2.000 homens escravos. Ou seja, esses homens, eles nunca ouviriam falar de Jesus, eles não receberiam a salvação.
E esses 2 jovens moravianos, eles se propuseram ir lá fazer missões, ir lá como missionário naquela terra. Só que aquele homem, aquele britânico ateu, ele já disse um não de cara. Ele não aceitou. Amém? E aí esses jovens moravianos, eles não desistiram. Eles tiveram uma outra ideia. E qual foi a ideia deles? Nós nos vendemos como escravo para você. E aquele homem aceitou aqueles 2 jovens como escravo para si. Mas ele disse, eu não vou arcar com o seu transporte. Vocês vão ter que arcar o transporte com o valor que foram vendidos. E na despedida desses 2 jovens moravianos, eles estavam no porto, no navio, e os familiares chorando, aquele grupo de oração chorando porque eles seriam vendidos como escravo e nunca mais os viria. E ele partiu. Quando chegou numa certa distância no navio, aqueles 2 jovens, eles falaram a sua última palavra, se abraçaram e gritaram. Ele diz, o cordeiro que foi imolado seja recompensado pelo seu sofrimento. Eles gritaram em voz alta. Amém? Antes desses 2 jovens moravianos serem escravo servo daquele senhor ateu, eles já eram escravo do Senhor. Amém? Tinha a oportunidade de ser livres, mas escolheram, por amor ao Senhor, a ser servo dele, escravo dele. E por amor ao Senhor, eles escolheram ser escravo e servos, para que aqueles homens também ouvissem do amor de Cristo e fosse salvo. E isso me faz lembrar, em Êxodo, no capítulo 21, sobre o servo da orelha furada. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 1, em Êxodo, capítulo 21, versículo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim, você encontrou o texto? Ele diz assim, são estes os estatutos que lhes proporais. O tema lá, o subtítulo desse capítulo fala sobre a lei acerca dos servos, ou a lei acerca dos escravos, porque a mesma palavra no original, ela é às vezes traduzida como servo e às vezes traduzida também como escravos. E ele diz, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. E se era um homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e lá der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então nós vemos aqui o servo da orelha furada. Quem era o servo da orelha furada? Quando via um servo da orelha furada, o que significava aquilo? Aquele homem, ele podia ser livre, mas ele escolheu ser escravo, ser servo. Amém? Ele era um escravo, ele era um servo por amor.
Amém? Porque ele escolheu voluntariamente. Ele poderia ser livre, mas ele escolheu ser servo por amor. Amém? Por amor ao seu Senhor. O primeiro ponto que vem é amor ao Senhor, amor à família e amor aos filhos. Amém? Por amor ao Senhor, ele podia ser livre, mas ele escolheu ser servo, mas ele escolheu ser escravo. Amém, queridos? E a Bíblia nos diz, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, que a lei não é a imagem real das coisas que estão por vir. Amém? Mas é uma sombra dos bens vindouros. Ou seja, a lei não é a imagem real das coisas, mas é uma sombra dos bens que estão por vir. Amém? Então, quando ele fala da lei do servo da orelha furada, aquilo ali não era a imagem real das coisas, mas era uma sombra daquilo que ainda estava por vir, dos bens que ainda estavam por vir. Amém? E nós vemos muito isso na palavra do Senhor. Nós vemos lá no Velho Testamento uma serpente de bronze sendo levantada no deserto, e quando se olhava para aquela serpente, o povo era curado. Aquilo era a imagem real? Não, mas era uma sombra do bem que ainda estava por vir, porque a imagem real é Cristo que foi levantado naquela cruz do Calvário e que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Não era a imagem real, mas era a sombra dos bens que ainda estava por vir, aquela serpente de bronze levantada. Nós vemos sacrifícios de animais que ano após ano eram oferecidos, amém? Mas ele nunca limpou a consciência do homem de pecado. Hebreus capítulo 5 diz que aquilo eram recordações anuais que se fazia, amém? Então, não era a imagem real, amém? Era somente a sombra da promessa que estava por vir, porque quando João Batista, ele vê Jesus, o que ele diz? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Nós vemos o apóstolo Paulo chamando Jesus do Cordeiro Pascual. Amém? Então aquele Cordeiro que foi sacrificado, que o seu sangue foi colocado nos umbrais do povo, da casa do povo de Israel, onde a morte tinha que saltar, não era a imagem real, mas era uma sombra dos bens vindouros. Amém, queridos? E aí nós vemos uma lei em Deuteronômio, no capítulo 25, quando ele diz: atarás a boca do boi quando ele debulha o trigo? E quando nós olhamos aquilo, esse versículo, essa lei de Moisés, o que nos aparenta? Ele está falando do boi. Mas quando nós vamos posterior, em 1 Coríntios, no capítulo 9, eu quero abrir com você, vemos na nova aliança, nós vamos ver que ele não estava falando de boi, amém? Porque atar a boca do boi enquanto debrulha o trigo, não era a imagem real, mas era uma sombra dos bens que ainda estava por vir. E aí em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 9 e 10, ele diz assim: porque é lei de Moisés? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa ao trigo. Amém? Mas a lei não é a imagem real. A lei é a
sombra dos bens vindouro. Amém? E aí ele continua a dizer: acaso é com vós que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito. Amém? Ele não estava falando de bois, mas ele estava falando dos obreiros que iriam ser sustentados. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Ou seja, a lei não era uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real. Amém, queridos? E para nós entendermos bem esse assunto que nós estamos falando, é necessário a gente entender um pouco sobre redenção. Amém? Então, quando ele fala sobre o servo da orelha furada, aquilo ali não era a imagem real, mas era uma sombra do bem vindouro. Amém? E a gente precisa entender um pouco sobre redenção para a gente entender essa figura. E o que é redenção? Redenção não é só ter os pecados perdoados. Redenção não é só salvação. Redenção é resgate, é redimir, é requerer uma propriedade perdida. Então isso é redenção. Redenção é resgate, é redimir, é requerer uma propriedade perdida. Isso é redenção. E nós temos no Velho Testamento uma sombra de redenção, uma figura de redenção. E onde nós vemos essa sombra dessa redenção e não a imagem real das coisas, mas somente uma sombra da promessa ou dos bens, do bem que ainda estava por vir. Quando nós vemos o livro de Ruth, nós vemos ali a redenção, nós vemos ali o resgate. Amém? Nós vemos ali um homem chamado Boaz, amém? Resgatando Noemi e Ruth. Noemi, ela era viúva, ela havia perdido o seu marido e havia perdido também seus 2 filhos. E agora ficou Noemi, Ruth, eu decorei porque é o nome da minha mãe, esqueci o nome da outra. Mas eram as suas 2 noras. Amém? E ela insiste para aquelas noras irem embora, deixá-la, porque não tinha expectativa mais nela. Porque se ela tivesse filho, até eles crescerem, não teria idade para se casar com elas. E manda elas irem. E uma vai, mas a outra, a Ruth, que eu decorei o nome, ela não foi. Ela disse: para onde você for, eu irei. Aonde você estiver, eu vou estar. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aleluia, eu não vou. Amém? E aí nós vemos Boaz resgatando, redimindo, readquirindo a propriedade que foi perdida, pagando a dívida dela e resgatando, redimindo ela. Amém? E nós vemos que o indivíduo, quando estava nessa situação, para ele arcar com os seus compromissos, eles vendiam os seus bens. E se não fosse o suficiente, ele vendia também as suas terras. E se ainda não fosse o suficiente, eles se vendiam como escravo e até a sua família. Nós temos em 2 Reis a história da viúva com o profeta Eliseu. Quando ela vê o profeta Eliseu, ela diz: o meu marido que te servia morreu, e os credores já estão aí para levar meus 2 filhos. E Eliseu diz: o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Ele vai buscar na sua vizinhança potes vazios.
E quando ela chegou com aqueles potes, ele enchia a botija, enchia a botija, enchia a botija, e não acabava o azeite. Quando acabou o azeite? Quando acabou as botijas. E ele diz: vai e paga agora a sua dívida. Então você observa que chega ao ponto de vender a si e aos familiares como escravo. E como essa pessoa ela é resgatada? Como? Quando o resgatador, quando o redimidor, ele vem e readquire aquela pessoa e todos os seus bens. E quem fazia isso? Era um parente mais próximo. O parente mais próximo ia lá e pagava aquela dívida, e resgatava, e redimia, e readquiria todas as suas propriedades. Ou, depois de 50 anos, no ano jubileu, essa pessoa poderia ser livre. Amém? Mas Boaz, a história de Boaz, é a história real? Não. A história de Boaz é somente uma sombra de um bem vindouro que ainda estava por vir. Porque o resgatador não foi Boaz. O resgatador foi Cristo Jesus, que é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação, para fazer sacerdote não escravo e rei sobre essa terra. Aleluia! Ele nos compra por amor, porque um escravo não tinha valor, mas quando ele nos compra por amor. Agora nós somos servo e escravo dele. Só que ele não nos faz servo, ele não nos faz escravos, ele nos faz reis e sacerdotes. Todo aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. E por amor nós o servimos. E por amor nós o servimos. Nós podíamos ser livres, mas com a nossa boca nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, e com o nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus, Ele é o nosso Senhor, porque nós não queremos ser livres, nós não queremos nós queremos ser escravo, nós queremos ser servo, porque nós o amamos, porque nós amamos o nosso Senhor. É por isso que eu sirvo, porque eu amo o meu Senhor. Aleluia! Eu posso ser livre, mas porque eu amo meu Senhor, porque eu amo minha esposa, eu amo a minha família, eu quero ficar aqui. Eu quero ser servo, eu quero ser escravo. Melhor é ser servo do Senhor do que ser livre. Melhor é ser escravo do Senhor do que ser livre. Aleluia! Por amor eu sirvo. Amém, queridos? Aleluia! E o que motiva tanto esse servo a amar o Senhor a ponto de não querer ser livre? O que leva ele a isso? Eu quero abrir a Bíblia com você em Deuteronômio, no capítulo 25. Deuteronômio 25 não, perdão. É isso. Deuteronômio 15, perdão, gente. Os muitos versículos me fazem delirar. Aleluia.
Deuteronômio 15, versículo 16. Deuteronômio 15, versículo 16. Ele fala ainda da lei acerca dos servos ou dos escravos. Amém? E ele diz assim: se porém ele disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e tua casa, e porque está bem contigo. Então tomarás uma sovela e furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo, e também farás a tua serva. Então nós vemos aqui que ele amava a casa dele, e porque ele estava bem. Porque ele estava bem. Amém? O servo, ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de ser bondoso, de ser benigno para com o seu Senhor. Mas o seu Senhor, ele não tem a obrigação ou o dever de ser benigno para com o servo. Mas quando o seu Senhor, ele é benigno para com o seu servo, ele é bom para com o seu servo, ele conquista o coração do servo, a ponto dele não querer ir embora, porque ama o seu Senhor. Amém? Nós vemos esse mesmo exemplo na vida de Roboão, que foi rei no lugar do seu pai Salomão. E nós vemos que depois da morte do seu pai Salomão, o povo veio até Roboão e disse que aquelas cargas que estavam sobre ele estavam pesadas. E aí ele vai buscar conselho dos anciões. Diante das cães se prostrarás, e da presença do ancião se levantarás para honrá-lo. Ou seja, deve ser honrado as cães, os cabelos brancos do ancião. Amém? Honrar o conselho dos cabelos brancos do ancião. Amém? Diante das cães se levantará e honrará a presença do ancião. E aí ele dá o conselho para Roboão. E qual foi o conselho que ele deu para Roboão? Ele diz: seja benigno para com o povo, e eles vão te servir para sempre. Ou seja, eles vão ser escravos seu para sempre. Ele vai te servir para sempre, porque você é benigno para com ele, ele não vai sair. Quando chegar o tempo dele ir, por amor a você, ele vai continuar te servindo. Então, como é que o Senhor conquistava o coração do seu servo? Quando ele era benigno. E foi isso que o Senhor te fez conosco. Nós, 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo ao Senhor porque ele me amou primeiro. Eu amo ao Senhor porque ele é bom, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Nele não tem variação e nem sombra de mudança. Ele conquistou o meu coração, ele conquistou o meu amor, porque ele me amou primeiro. Ele é benigno por mim, ele que quer meu bem, ele me ama. Então eu o amo. Eu posso ser livre, mas eu escolho te servir. Eu escolho ser seu escravo, porque você me amou primeiro. Servindo por amor. Ele me amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor dele me constrange. Ele me amou, e agora eu vivo é para ele, por ele. Ele é bom comigo, ele me amou, e eu escolho servi-lo, e eu escolho ser seu escravo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém, queridos!
Oh, glória a Jesus! E como eu sirvo ao Senhor? E como é que eu sirvo ao Senhor? Servindo o meu irmão. Amém? Mateus 28 ou 20, não lembro, está aqui anotado, posso ler para você. Mas ele diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por nós. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida como resgate, como resgatador. Amém? Como aquele que ia redimir, como aquele que ia pagar a nossa dívida. Por isso que diz que nós fomos tirados de um império de trevas, da autoridade das trevas, e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Ele diz que, tendo cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava por ordenança e que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, pagando na cruz. Eu sou o resgatador, eu sou o redimidor, eu vim readquirir a minha propriedade. Nós estávamos longe dele, mas ele pagou a nossa dívida, nos tirou de um império de trevas e nos colocou no seu reino. Ele veio para ser o nosso resgatador, ele nos resgatou, mas ele também veio servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir e para nos resgatar. Então ele nos resgatou e nos serviu. E como é que eu sirvo ao Senhor? Eu sigo o exemplo dele, servindo uns aos outros. Porque se você diz que ama o Senhor e não ama seu irmão, é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama seu irmão a quem não vê. Amém? E a mesma coisa, você quer servir ao Senhor, você serve ao Senhor servindo ao irmão. Amém? Aleluia. E quando é que eu sirvo ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor quando está tudo bem. Eu sirvo ao Senhor quando está tudo bem. E quando está tudo mal, eu continuo servindo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor quando está tudo bem, e eu sirvo ao Senhor quando está tudo mal. Amém? Aleluia, eu não paro de servir ao Senhor. Se eu estou bem, eu sirvo ao Senhor. Se eu estou mal, eu não falto à escala. Eu continuo servindo ao Senhor. Aleluia. Nós vemos o exemplo de Eliseu. Eliseu estava nos seus últimos dias. Ele estava enfermo, ele já estava morrendo. E vem o rei de Israel, e ele serve ao rei, ele ministra ao rei profeticamente, porque ele era profeta. E ele vem, o rei, e ele diz: pegue a sua flecha e espete lá no chão. Você lembra dessa história? E ele espetou 3 vezes, e o profeta diz: se você tivesse batido no chão 5 ou 6 vezes, você teria eliminado seu inimigo. Como você só era basúria. 3, pegou a flecha e botou 3 vezes no chão, você vai vencer o inimigo somente 3 vezes. E sabe o que acontece com ele depois daquilo? Ele morre. Ele estava mal, ele estava enfermo, mas aquilo não impediu dele servir. Ele ministra profeticamente ao rei quando estava mal. Amém? Nós vemos Paulo falando, a primeira vez que eu ministrei a vocês em Gálatas, foi por conta de uma enfermidade física. Amém? E ele ministra lá a eles, estando mal. Eu sirvo quando eu estou bem, mas eu ainda continuo servindo quando eu estou mal. Isso também me faz lembrar de Davi.
Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E ele estava em Judá, fugido de Saul, porque ele queria tirar a vida dele. E aí ele ouve falar que os filisteus estavam para invadir e guerrear contra uma cidade chamada Keila. E ele ora ao Senhor e diz: Senhor, é para eu ir para lá? Senhor, eu vou fazer que você vença a batalha. E aí os soldados dele, está ruim de fugir aqui em Judá, imagina lá. E ele ora de novo e o Senhor: vai que eu vou entregar o inimigo à sua mão. E ele foi e vence os filisteus lá. Só que Saul chegou ao ouvido de Saul que Davi estava em Keila. E ele, sabendo que Davi estava em Keila, ele foi lá para tirar a vida dele. Olha o momento que ele foi lá servir. Amém? Perseguido, a dificuldade, e ele foi lá servir. Amém? E aí, Davi, ele ora ao Senhor e diz: Saul vai vir? E o Senhor diz: vai. E aí Davi ora de novo: e se Saul vir, o povo vai me entregar? Pô, eu acabei de libertar o povo. Ele vai. Nós não servimos para receber gratidão do homem. Nós servimos ao Senhor. Você pode ouvir, e já deve ter ouvido, e falar: o ministério é ingrato. Não. Quem é ingrato é o homem. Deus não é ingrato. Amém? Deus não é ingrato. Ministério é serviço. E nós servimos ao Senhor servindo pessoas. Não com o intuito de receber nenhuma gratidão. Porque aquele que vem, ele virá. E ele vai trazer o seu galardão, a sua recompensa, para recompensar as nossas obras. Amém? O homem pode ser ingrato, mas o Senhor não. O Senhor tem gratidão. O Senhor, Ele tem recompensa para nós. Então não importa a situação que nós estamos vivendo. Se é bom o momento que eu estou vivendo, ou se é ruim o momento que eu estou vivendo. Eu sirvo por amor um ao outro. Independente se eu recebo elogio, se eu recebo recompensa, se eu recebo gratidão, isso não vai mudar a minha motivação. A minha motivação é o amor, porque o Senhor me amou primeiro, porque Ele é bom, e eu sirvo aos meus irmãos com essa motivação. E eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, 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 porque servimos ao Senhor por amor, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia, 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 aleluia. Nós escolhemos ser servos, nós escolhemos ser escravos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é bom, porque Ele é benigno, e Ele me comprou por amor. Aleluia. E não me fez seu escravo, Ele me fez rei e sacerdote. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, nós te servimos por amor. Como é bom servir ao Senhor, servindo a meus irmãos. Aleluia, aleluia. Nós te damos graça, Senhor, por essa noite gloriosa. Obrigado, Senhor, porque a chama do nosso coração, Senhor, foi acesa em trabalhar, Senhor, na tua obra, em trabalhar no seu reino, em servir por amor, ó Pai. Nós te damos graças ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é aquele que nos redimiu, o Senhor pagou o preço da nossa dívida, quitou a nossa dívida. Aleluia.
Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós queremos te servir. Nós queremos te servir porque nós amamos ao Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.